Episódio 9 – O fim de uma viagem. E sim, uma das primeiras tecnologias de transporte dos Nodorianos, envolvia alçar voos. Os Nodorianos eram fascinados pelo espaço e pelo ar. Eles queriam de qualquer forma tirar o povo deles daquele planeta e estudavam isso de todas as formas. Com o passar dos tempos e com as crescentes descobertas de novos materiais e novas invenções, eles foram chegando cada vez mais perto disso. Em Zio não existem carros ou qualquer outro tipo de transporte terrestre para uma pessoa. Eles têm barcos, canoas e outros tipos de transportes fluviais de pequeno alcance, mas terrestres como carros, motos, bicicletas, ônibus, lá não existe. Em Izal, existe uma espécie de trem que funciona com energia cinética e magnética. Ele fica em um movimento circular infinito, a uma velocidade razoável, mas que permite que uma pessoa consiga embarcar com ele em movimento. Ele circula toda a cidade e nunca para. Como sua energia vem em maior parte da energia cinética, ele funciona sem nenhum gasto energético. A eletricidade nele só foi empregada para iniciar seu funcionamento e quando há alguma manutenção que necessite parar seu movimento contínuo, sendo necessário religá-lo e pô-lo em movimento novamente. Sua estrutura é super complexa e ao mesmo tempo bem simples. Basicamente, foi construída uma imensa torre central, de onde saem os cabos-guia que ajudam a equilibrar o sistema. Eles são ligados às gôndolas, que percorrem trilhos magnéticos ao entorno da cidade. Estes trilhos funcionam como o de uma montanha-russa para os terráqueos, e faz com que as gôndolas, devido à sua inclinação, fiquem acelerando e desacelerando, o que acontece geralmente nos pontos de embarque. E também, por seu formato circular, a força centrífuga gera energia para o sistema, mantendo assim as gôndolas em constante e ininterrupto movimento ao entorno da cidade. E com ele, você consegue ir de um ponto a outro confortavelmente, o tornando assim o principal transporte dentro de Izal, que era, junto a Maoi e Elmatrazi, as maiores cidades em tamanho territorial ocupado pelos Nodorianos. E tem os famosos quadricópteros, que se diferem por inúmeros projetos, pequenos, grandes, rápidos, lentos, fortes, dentre outros. E são eles, basicamente, que dividem os céus das cidades com os friceronianos, que é a forma como o povo nodoriano classifica todo animal que pode voar. Toda a classificação nodoriana parte do princípio da simplicidade, onde a melhor definição é aquela que apresenta o conceito mais básico das coisas. Regra bem simples para executar e definir. Parece um pouco com o princípio lógico utilizado pelos cientistas terrestres do século XX e XXI, conhecido como navalha de Ockham, ou lei da parcimônia. E eles acreditam que tudo se resolve na simplicidade, onde nada pode ser complexo para ser criado ou entendido, apesar de tudo ser complexo e ter influência de várias variáveis ou refletir em diversos campos. Assim, o povo nodoriano tem algumas classificações simplistas, que apesar deles estudarem a fundo todas as coisas existentes no planeta, eles sempre as classificam de forma bem simples. Vide os exemplos dos animais. Se voa, é friceroniano. Se habita a água, é niferoniano. E se vive na terra, é aceroniano. Eles apenas têm uma classificação diferente para eles, que se auto-intitularam nodorianos. Continuando sobre os transportes em Zio, os Nodorianos, alguns anos após as invenções dos quadricópteros, conseguiram desenvolver seus primeiros foguetes e, um século depois, suas primeiras espaçonaves, ou seja, veículos tripulados que tinham capacidade de sair da atmosfera do planeta e transitar no espaço. E com isso, eles batiam a primeira meta de seus ideais como civilização, e caminhavam para mais próximo de conseguir deixar o planeta Zio em busca de um planeta habitavelmente mais tranquilo de se viver. Mas este era apenas o início de uma longa jornada que se arrasta até os dias de hoje. Eles esbarram em diversas outras questões, mas seguem firmes no que podemos chamar de caminho da civilização, que é a principal busca deles por um planeta melhor de se viver. Essas grandes invenções e descobertas que surgiram nos primeiros 1000 anos do assentamento proporcionaram uma grande evolução do povo nodoriano como civilização e com tecnologias, construções e pesquisas.
Uma grande vantagem que essa civilização teve para essa próspera evolução ao longo dos anos pode ser definida pela organização de seu povo e a capacidade de compreender que pesquisas, estudos e direcionamentos voltados para um propósito maior, de qualidade de vida para eles, faziam deles superfocados e com uma capacidade de discernimento e escolha de projetos e caminhos muito acima de qualquer civilização. E isso os fazia errarem pouco, ou seus erros custavam pouco, melhor dizendo. Assim, com essas invenções que basicamente revolucionaram todo o mundo em Zio, eles, ao conseguirem alçar voos, puderam descobrir outros continentes e expandir suas cidades, criando as demais cidades dentro do planeta Zio, onde cada uma tem seu valor específico e podem contribuir para o grande propósito maior do povo nodoriano, no caminho da civilização. Enfim, o dia se encerrava. Reco, Orlela, Xin e Quina voltavam sobre um fim de tarde deslumbrante de reflexo dos raios solares sobre o mar de Kan e da lagoa de Surim. Voltavam todos cansados, mas extremamente relaxados para suas casas na aldeia, pois no dia seguinte a família Xin faria seu retorno a Izal. Orlela e Reco voltavam à frente, eufóricos, com energia que parecia não ter fim. Tampouco parecia que passaram um dia a brincar e nadar à beira da lagoa de Surim. Vinham conversando e desenvolvendo diversas teorias e ideias mirabolantes de coisas a se fazer para descobrir os mistérios da lagoa. Reco com sua mente criativa e Orlela com seu ímpeto interminável formavam uma dupla e tanto. Reco gerava uma breve ideia e Orlela a desenvolvia, como se fossem construir tal coisa amanhã. Esse momento de retorno com os dois super eufóricos, caminhando e conversando à frente de Xin e Quina, os fizeram lembrar deles quando eram mais jovens, que agiam de forma similar quando regulavam suas idades. Xin até olha para Quina e relembra. Quina, parece que nem faz tanto tempo assim. Éramos nós a rodear a aldeia com nossas ideias e pensamentos diferentes. E pensar que quase 30 anos se passaram e nós conseguimos construir e produzir tantas coisas interessantes. Meu querido, coisas fabulosas, impressionantes, inimagináveis e calorosa, carinhosa. O que poderia me deixar mais feliz nesse mundo? Nada, meu querido, nada, respondeu Quina. Xin olhou para Quina com o olhar mais terno e carinhoso que se podia ter e fitou os dois à frente, Reco e Orlela, com a mais incrível admiração e contemplação que um ser pode ter. E por um breve momento, ambos exauriam o êxtase e se emocionavam com um orgulho imenso ao contemplar a felicidade de Reco e Orlela. Ao início do dia seguinte, Quina e Xin logo acordavam cedo e chamavam às pressas Reco, ainda cansado e extasiado do dia anterior, pois suas passagens de retorno para Izal estavam marcadas para breve tempo logo ao amanhecer, e não os dava muito tempo, porque teriam que fazer o trajeto com caminhada a passos rápidos para não perder seu voo. E assim o fizeram. Se despediram rapidamente de todos aqueles que tiveram o prazer de encontrar pela manhã, sendo que na noite anterior, após o retorno da lagoa, os pais de Quina proporcionaram a eles um belo jantar de despedidas para o encerramento de seu passeio, o que os deixaram um pouco mais cansados que o normal, mas conseguiram seguir a passos firmes e rápidos para a transportadora. E com isso, cumpriram seus horários e pegaram o transporte ao qual estavam pré-agendados no quadricóptero número 73, com destino a Izal. Este era o quadricóptero de transporte de pessoas e pequenas cargas. Tinha capacidade para 300 pessoas e os 3 passageiros estavam entre eles para retornar a Izal de um passeio inesquecível.